Muito bom dia, seguidor da página do repórter Márcio Mendes. Estamos ao vivo, diretamente aqui do quartel do Corpo de Bombeiros em Cametá. Bom, gente, a nossa vinda até aqui, a base do Corpo de Bombeiros, é para falar acerca de um desaparecimento. Um homem segue desaparecido após ter saído em uma pequena embarcação, canoa, rabeta, lá no Rio Mará, localidade da ilha Mará, aqui em Cametá. Ontem, familiares procuraram, então, os militares aqui do quartel do Corpo de Bombeiros na tentativa de pedir ajudas. E desde ontem, equipes do Corpo de Bombeiros já estão no rio na tentativa de encontrar e resgatar o corpo que está desaparecido. O que eu vou falar para vocês aqui são informações que chegaram à nossa equipe de jornalismo, tá bom? Ontem mesmo um amigo entrou em contato, o qual amparou esta família que veio procurar pedir ajuda à equipe de militares, e segundo esse amigo que conversou diretamente com a família, deixa eu pegar aqui o nome, Benilson, com a família do homem que segue desaparecido, que é o Edenilson Farias, de 23 anos. Ele teria problemas epiléticos, tá? Ele teria problemas epiléticos, talvez ele tenha saído só, ele saiu de fato só para o rio, e desde então a canoa dele foi encontrada, mas infelizmente o Adenilson Farias, de 23 anos, não foi encontrado. Ao meu lado está o comandante do Corpo de Bombeiros de Cametá, que é o Tenente Sanches, o qual vai dar informações das buscas que estão sendo realizadas no rio. Até o momento não foi localizado aí o Adenilson, né? Positivo. Boa tarde. A nossa equipe desde ontem ela vem fazendo essas buscas superficiais, porque o que acontece? É importante repassar como que funciona o serviço do Corpo de Bombeiros, Márcio. Por exemplo, se uma pessoa ela desapareceu aqui nesse momento, viram ela afundando bem aqui, geralmente a gente aciona a equipe de mergulhadores no automático, porque a gente sabe que foi naquele local, a localização. Nessas situações que a gente não tem certeza onde foi ou se realmente a pessoa veio a submergir, é feita a busca superficial na lancha, que foi feito ontem, foi feito hoje, porque muitas das vezes a gente vai para a ocorrência, por exemplo, o cidadão está em outro local. Então tudo é feito de acordo com o protocolo. Nesse caso específico, como ninguém viu ele submergir naquele ponto específico, estão sendo feitas essas buscas superficiais. Isso é importante também explicar para a população o que acontece em regra. Em regra, quando alguém submerge, ela leva em média 24 horas para subir, se ela vier a óbito, porque ocorre um processo dentro da pessoa, as bactérias elas acabam fazendo um processo anaeróbico que faz com que o corpo suba. Então, se até hoje, mais ou menos, num período de, sei lá, o final da tarde, não tiver subido, significa que provavelmente ou ele não está debaixo da água ou ele está preso. Se esse caso se confirmar, aí sim a gente tem que solicitar a equipe de mergulhadores para fazer busca, porque pode estar preso. Mas é uma situação que a gente não pode afirmar ainda, como eu te disse, ninguém viu afundar, então a gente descarta essa possibilidade? Não, tanto que está sendo feito busca, mas também ele pode ter aparecido, ele pode ter ficado na casa de um amigo, ou alguém passou por lá e resgatou, mas se ele tiver submergido, em regra, depois de 24 horas ele sobe, só que isso tem até uma margem de segurança, porque dependendo do local onde o corpo ele vem a submergir, da condição ali, tá muito frio, demora um pouco mais para esse processo, que eu estou te falando, a partir das bactérias ocorrer e ele subir. Então a gente vai fazer esse procedimento padrão, ficar até por volta do final da tarde procurando, caso não seja encontrado, a partir de amanhã já será uma situação que a gente já pode solicitar a equipe de mergulhadores para fazer essa intervenção, se for o caso. Tenente, com relação da área onde está sendo realizada as buscas, é uma área muito grande? Exatamente, porque o que eu estava te falando ainda há pouco, a família, ela repassou algumas informações lá para a nossa equipe que está no local, mas não tem certeza. É isso que eu te falo, às vezes a gente está procurando uma agulha no palheiro, porque a pessoa não sabe exatamente onde foi que aconteceu. Fala, mais ou menos aqui, só que mais ou menos aqui é uma área muito grande e também a gente tem que levar em consideração a correnteza, o fluxo das águas. Então tudo isso é levado em consideração, estabelece, por exemplo, 10 quilômetros para lá, 10 para cá, para fazer essa busca de onde a gente tem informação que poderia ter acontecido. Como eu te disse, se a gente tivesse certeza do local, eu vi, foi bem ali, seria um pouco mais simples essa nossa procura
e a solicitação da equipe de mergulhadores especificamente. A embarcação ela foi encontrada nas margens do rio ou ao meio do rio? Essa informação eu não sei te repassar, porque eles só informaram pra gente, quando chegou aqui a informação, que encontraram a embarcação e eles direcionaram mais ou menos a equipe onde teria ocorrido. Eu não sei te dar com precisão essa informação, porque realmente eu não fui lá para o local. Tem a nossa equipe, a gente está gerenciando também outras ocorrências que estão ocorrendo aqui. Tu sabe que ultimamente a gente tem tido muitas ocorrências de fogo no mato, então como subcomandante do quartel eu tenho que gerenciar essas ocorrências e vai deslocando as equipes. Assim que a nossa equipe chegar, a gente vai ter mais informações mais precisas e aí eu posso te informar com mais precisão, com mais detalhes. Já é o segundo dia de busca já. Isso, o segundo dia de buscas. Ontem a nossa equipe ficou o dia inteiro, hoje vai ficar também por tempo indeterminado até que seja encontrado. A gente espera que seja encontrado logo, caso ele tenha tido na água, mas se não for encontrado, a nossa equipe vai permanecer o tempo que for necessário. O que a gente fala, Márcio, isso é importante esclarecer para a população, não que o bombeiro não queira estar nessas missões, entendeu? A gente quer, só que claro, a gente vê o sofrimento das pessoas. No exemplo do fogo no mato que tu vê lá, aquela fumaça ela incomoda a população. Eu acompanhei ali uma equipe que presenciei realmente a fumaça em si ali, o momento, né, a tensão, a quentura, tudo realmente ali fica uma situação bem complicada que vocês, acredito, por estarem todo fardado, passam, né? Positivo. Então, na verdade, naquele momento específico, a gente nem está se preocupando tanto com o nosso desconforto. Porque o nosso trabalho, a gente trabalha com desconforto e a gente está preparado para esse desconforto. Mas realmente é tentar fazer uma intervenção rápida para a população. No caso lá do fogo, a fumaça atrapalha, o calor atrapalha, e no caso dessas pessoas, tem pessoas sofrendo, querendo ver o seu familiar. Então, quanto mais rápido a gente consegue executar a missão, quanto mais rápido a gente consegue dar essa resposta para a população, é o ideal. E o Corpo de Bombeiros, ele está aqui não à toa, ele é considerado ano após ano como a instituição mais confiável pela população. Porque independente do horário, independente do local, a gente sempre vai estar atuando da melhor forma possível. Comandante, além do Corpo de Bombeiros, acreditamos que também populares ali da região ribeirinha também estão ajudando a equipe de militares ali no local pelas buscas, né? Positivo. Sempre que a gente vai para essas ocorrências, exatamente porque é uma área muito grande, a gente acaba utilizando o suporte dos ribeirinhos naquilo que é possível. Às vezes também, não só na água, na mata, alguém se perde, a gente utiliza esse suporte para tentar varrer a maior área possível, é claro, com os devidos cuidados. A gente não vai deixar a pessoa entrar na água sem se arriscar. Ela faz aquele suporte superficial, as buscas junto com a nossa equipe. Caso encontre, a nossa equipe tem os parâmetros e o protocolo correto de retirada da água, coloca na viatura e encaminha para a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Tá certo. Comando, o senhor acabou relatando o fato com relação de focos de incêndio que estão sendo registrados no município de Cametá e que outras equipes também estão sendo direcionadas para atender essas ocorrências. E eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma dica, principalmente nesse momento intenso de calor, principalmente que as pessoas utilizam as suas áreas para fazer plantações, as suas áreas para fazer limpeza e acabam ali não tendo aquele controle ao fazer as queimadas. E sai do controle, né? Foi o que aconteceu recentemente na região rural da vila de Joaba, onde o Corpo de Bombeiros teve que atender uma ocorrência à noite de incêndio no mato, né? Já estava se aproximando focos de incêndio próximo de 2 residências, né? Graças a Deus, usando abafadores, vocês tiveram que entrar ali no ramal usando caminhonete, que o caminhão-pipa não pôde chegar até realmente o local ali, foi de difícil acesso, mas graças a Deus o Corpo de Bombeiros conseguiu executar ali a missão com sucesso. Eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma dica, principalmente para as pessoas que utilizam esse momento de verão para fazer as limpezas dos seus quintais, em áreas de plantio, sem ter o devido realmente controle. Uma dica é que ela mantenha o controle, tente manter o controle, só que é difícil, Márcio, porque essa época a gente vê que, você mesmo estava relatando ainda há pouco, que a gente sente esse calor na nossa casa, e a vegetação, querendo ou não, ela está um pouco mais seca, ela fica propícia. Às vezes a pessoa nem quer, ela faz aquele montinho aqui de foco para queimar uma determinada situação e deixa lá, só que com o vento
ela pode cair num local que seja propício. Nessa situação específica que você relatou, foi um incêndio de grandes proporções realmente. Só a nossa equipe, eu estava com o celular e ele fica marcando geralmente no GPS, a gente andou 2 quilômetros numa área que geralmente não é uma área boa para passagem nem de viatura, a viatura não conseguiu chegar. A nossa caminhonete, ela conseguiu adentrar mais ou menos uns 100 metros, mas depois foi a pé com abafador. É uma área que geralmente é a área de pasto, então é totalmente ruim para andar no escuro. Só que, claro, como eu te falei anteriormente, eu falo aqui com orgulho para ti, eu tive presente lá naquela ocorrência, os militares eles não mediram esforços para apagar e conter em relação às casas. Tinha uma senhora lá que, na verdade, ela nem sabia que o incêndio estava chegando e a gente fez todo esse trabalho. Outra coisa que é importante, Márcio, relatar em relação aos incêndios, o pessoal tem que ter calma. A gente chega na ocorrência, eu não posso sair jogando água. Eu tenho que analisar quais são os riscos presentes. Tem uma casa ali, tem uma casa aqui, tem uma casa aqui. Porque a viatura chegou na ponta do incêndio. Só que não tem nenhuma casa ali, eu tenho que inicialmente me preocupar com a casa. Então, nesse momento, às vezes tu vê a viatura menor, vão as duas grandes e vão uma picape. A picape vai e volta. E fala, mas o que o bombeiro está fazendo ir e voltando? Analisando o cenário. Porque se eu verificar que tem uma casa aqui que está oferecendo maior risco, eu vou ter que deslocar uma linha para lá. Se eu verifico que tem uma outra ocorrência para cá, eu vou ter que deslocar. Semana retrasada, o que é importante deixar claro para a população cametaense? Em regra, a gente abastece uma vez de combustível essas viaturas. Eu estou solicitando já o 3º reabastecimento pela quantidade. Não, no mês. Isso aqui, a gente está no dia 19, ainda nem finalizou um mês. Ela dura um mês, o combustível dessas viaturas, que geralmente é R$ 1.700 de combustível que a gente gasta por mês nelas. Eu já estou pedindo pela 4ª vez, por quê? A gente está acostumado a atender um fogo por dia. Está sendo 3. E fogo de grandes dimensões. Ontem eu noticiei 5 focos de incêndio que vocês tiveram que atender. Em média, nesse mês a gente está atendendo 3 por dia. Eu te falo assim uma média, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos. Mas por que é importante esse contato? Teve um dia que, por exemplo, as minhas 2 viaturas estavam combatendo um fogo, bradou o segundo. Aí eu tenho que deslocar uma viatura para lá para fazer esse gerenciamento. Então realmente está uma situação muito complicada, está complexa. Não que a gente não queira atender, a gente vai atender sempre que tiver as ocorrências, mas dentro do possível a gente pede para o pessoal ter cautela, ter essa tranquilidade, porque incomoda muito o vizinho, incomoda todo mundo e traz um transtorno gigantesco. Por exemplo, no caso hipotético desse, que a gente não espera que aconteça, como foi no ramal, a viatura não conseguir entrar. Então é um combate muito mais complexo para a gente tentar isolar, salvar lá o patrimônio da pessoa. Às vezes a pessoa tem só aquela casa, aí tu vai tacar fogo do lado. Então tem toda essa logística para chegar. Como você pode perceber, é uma viatura grande. A gente não consegue acessar qualquer local de forma fácil, rápida. Então a gente pede realmente cautela, mas claro, se necessitar do Corpo de Bombeiros, a gente está à disposição 24 horas por dia, independente do dia, para dar o melhor suporte para a população. Já entrei em contato com o secretário de Meio Ambiente, ele estava me relatando o seguinte: tenente, através da equipe dele lá, estava me relatando, a gente tenta executar, só que a gente chega no local e ninguém fala quem foi, ninguém quer se acusar. Só que aí o que eu estava falando mais cedo, pelo menos de forma anônima, ligue, tente entrar em contato, avisar que está ocorrendo, porque a gente chegando lá rápido, Márcio, beleza, mas depois que se estabilizou, a gente vai ficar geralmente 2, 3 horas lá combatendo foco. Repito, não que a gente não queira, mas a gente podendo preservar o meio ambiente, os animais que moram naquela área, as pessoas que estão respirando aquela fumaça tóxica, é o ideal, tá? Então sempre que necessário, verificou, comunique o Corpo de Bombeiros que a determinação é deslocar de imediato para esses locais e combater o incêndio. Inclusive, convido a tua equipe aqui, ao vivo, que quando tiver um incêndio de proporções razoáveis, eu vou deslocar junto com vocês para lá, a guarnição vai deslocar, eu vou garantir a segurança de vocês, para a gente verificar como que ocorre na prática o incêndio. Tá bom? Muito bom mesmo. Bom, gente, a nossa vinda, a gente aproveitou esse momento agora também para abordar esse assunto bastante comentado, divulgado, falado em rede social de focos de incêndio e principalmente as ocorrências do Corpo de Bombeiros que aumentaram bastante nesse atendimento. Mas, bom, gente, segue desaparecido o Adenilson Farias, de 23 anos. Ele é da localidade da Ilha de Mará, teria ontem ele saído em uma rabeta ali da sua casa, na região ribeirinha, e infelizmente desde ontem não foi mais visto. A embarcação foi já encontrada por ribeirinhos sem o Adenilton,
tá? O Adenilson e Corpo de Bombeiros realizam buscas no local desde o dia de ontem, já é o segundo dia. A qualquer momento esperamos ter aí uma notícia, né, da localização dele, né? Positivo, a gente espera ter essa notícia. Assim que a gente tiver mais notícias, a gente vai repassar para vocês como imprensa, para que a população saiba do que acontece na cidade, né? Eu acho que é muito importante os órgãos de segurança pública darem essa ciência para a população do que está sendo executado, de que forma está sendo executado, até porque nós trabalhamos para servi-los da melhor forma possível. Então a gente agradece, tá, Márcio, esse teu trabalho de vir cobrir o que está acontecendo na cidade, verificar como é feito o nosso trabalho, que é um trabalho bastante sério e bastante preocupado com a população realmente. Então, assim que a gente tiver informações, a gente repassa para que vocês possam informar a população da melhor forma possível. E o que depender do Corpo de Bombeiros, a gente está sempre de portas abertas aqui para atender você, a imprensa ou a população como um todo. Repito, o Corpo de Bombeiros trabalha para a população. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, meu comandante, com imagens de Benilson Sá. Eu sou o repórter Márcio Mendes, eu fico por aqui, mas a qualquer momento a gente volta com outras informações. Aí não para, né? Muito,